Em continuação aos 3 minutos que abordaram a tese do retorno aos eventos desportivos, há que se asseverar que existe um risco iminente, um risco de conhecimento internacional que trata justamente do evento coronavírus e especialmente das sequelas advindas dessa doença. O tema central a ser discutido trata justamente da responsabilidade civil que os clubes, as federações, as confederações têm em relação a esse jogador que está exposto ou que estaria sendo exposto, que nada mais é do que um trabalhador. É um trabalhador de alto rendimento e de alta rentabilidade financeira, é bem verdade, todos sabem disso, a exemplo dos jogadores de futebol. No entanto, um comprometimento respiratório, chegando talvez em síndromes respiratórias crônicas, ou mesmo que seja aferida uma perda menor. Mas qualquer perda respiratória num jogador de futebol profissional, ela é extremamente representativa. Só porque queremos antecipar os rendimentos, ou a paixão pelo futebol é tão grande, por exemplo, a fazer com que se assuma o risco? Pois bem, o torcedor irá ou não para o estádio se eu quiser. Ele não está sendo obrigado. Ele assume esse risco, é questão de gosto, é paixão pelo esporte e tudo mais, mas ele assume o risco se quiser. Impor isso ao profissional do esporte, porque o espetáculo não pode parar, é um contrassenso absoluto. Vozes dirão que existe um contrato, sim, existe um contrato. Outros dirão que outros setores do trabalho estão sendo submetidos a isto, é verdade. No entanto, as abordagens relativas ao coronavírus e ao retorno ao trabalho pouco tem a ver com a disputa dos atletas. Contato físico, o suor, enfim, um universo totalmente distoante do trabalhador tradicional. E mais, com o passar dos meses, a situação dos países, a pesquisa envolvendo esse vírus demonstrou cada vez mais e de forma categórica que esse risco existe. E com isto, diante disso, já que não se trata de um esporte como o golfe, que você faz isso de forma isolada, não é. É um esporte de contato e esse risco é seríssimo. Abordamos, por isso, o princípio da precaução, que tem total aderência ao exercício profissional desses jogadores de futebol, vamos citar assim, mas também ele corresponde a outros setores do universo de outros esportes, mas porque essa discussão está em voga agora, somos brasileiros, o futebol fica mais evidente como exemplo. Retornamos agora à abordagem que também foi feita nos 3 minutos, que trata do seguro. Existe alguma seguradora que venha a assumir este risco e, uma vez assumindo esse risco, evidentemente pague a conta? Se isso existir, é importante que os clubes esclareçam isso aos profissionais, esclareçam isso aos torcedores, mas mesmo assim, os profissionais terão o direito de optar? Diante da dificuldade, já que isso não é uma sorte, porque o índice de propagação, de transmissão é muito grande, esses profissionais que, por exemplo, optarem em não participar, como fica
os direitos envolvendo esses profissionais. Retornando à questão do seguro, que evidencia segurar o futuro profissional desse atleta. Quais empresas se sujeitam a fazê-lo? Esse contrato seria uma imposição das confederações e das federações para que os clubes assumissem isso? Ou, como sempre acontece, nada é feito? Vamos trilhar o mesmo caminho da insegurança para depois isto tornar um prejuízo insuportável às famílias, não recuperável, e condenar ao insucesso tudo aquilo que levou uma vida inteira para ser construído? Da mesma forma, como as seguradoras expõem um contrato, e aqui nós sugerimos para que de forma antecipada esses contratos de seguro existam e seja uma imposição mínima a proteger os atletas e seus familiares, que também as seguradoras venham honrar com o pagamento. Coisa que não aconteceu até o momento com o caso do avião da Lamia, o caso da Chapecoense. Os familiares amargam há quase 4 anos um direito que lhe é suprimido porque as seguradoras, no seu grande potencial financeiro, não se curvam a cumprir os próprios contratos que redigem. Então, por mais que nesse contexto do futebol, em época de coronavírus, do esporte, em época de coronavírus, exista essa exposição, qual é a segurança de que, havendo o risco, havendo a contaminação e as sequelas, que essas seguradoras realmente vão cumprir? Nós não podemos trabalhar mais com a situação de um país que usa um princípio parecido com vamos ver o que dá. É isso que temos. Faça e depois os problemas são passados para as outras gerações e nós convivemos com o não exercício do princípio da precaução. Fica aqui esse debate, agradeço a atenção de todos, a participação, e essa questão fica em aberto, mas ninguém poderá dizer que nada disso foi abordado a tempo. Vamos iniciar o debate com algo que interessa a todos. Muito obrigado.